Vamos nós falar sobre os erros do Santos, principalmente nas últimas partidas contra o Curitiba. Domingo, na Vila Belmiro, onde o Santos venceu, porém, no segundo tempo, teve uma atitude que chamou o Curitiba para o seu campo, né, onde o Curitiba teve algumas oportunidades de fazer o gol, e também o jogo da Copa do Brasil, onde o Santos foi derrotado, principalmente o primeiro tempo, onde o Santos foi amassado. E se não fosse João Paulo, o Santos poderia ter saído com um resultado bem pior lá do Couto Pereira. Antes da gente falar sobre alguns tópicos que eu separei, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para você ficar bem informado de Santos Futebol Clube. Quer saber todas as notícias, as estatísticas e o tempo real dos jogos do Peixe? Então, baixe o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição ou através do nosso QR Code que eu vou deixar aqui durante, tá bom? Bom, vamos lá então começar por alguns tópicos que eu separei, começando por João Paulo. Quando o João Paulo é o destaque do time do Santos, já está errado. Goleiro tem que passar desapercebido. João Paulo tem que sair com o uniforme limpo do campo. Aí eu vou chegar e vou falar: a zaga do Santos desempenhou um bom trabalho. A marcação ficou encaixada. Deu certo o Santos defensivamente. João Paulo foi o destaque do time do Santos. Como eu comecei o vídeo, se não fosse o João Paulo, o Santos teria perdido por mais. Então já começa esse primeiro erro. Voltar a ter o João Paulo como o melhor jogador da partida. Não é nem que foi do Santos, ele foi o melhor jogador da partida. Outra questão, o Santos está jogando de uma maneira muito espaçada. É um time que não tem marcação-pressão. E quando você joga de uma maneira mais espaçada, isso acaba te comprometendo tanto de forma ofensiva, porque você erra mais passes buscando encontrar um outro companheiro, e de forma defensiva. Você não consegue, né, criar, digamos assim, um murinho, um certo bloqueio para o time adversário. Tá cada um no ponto, todo mundo disperso, ninguém marcando ninguém. Você facilita a chegada do time adversário. Então, quando você tem um time espaçado, acaba te prejudicando tanto de forma ofensiva como de forma defensiva. E outra coisa, principalmente nesse jogo da Copa do Brasil, o time do Curitiba teve muita facilidade de finalização. Ninguém marcando. Jogadores pegavam a bola, não tinha ninguém do Santos ali no cangote para impedir um chute, para dar um bloqueio. Por isso, inclusive, né, voltando ao tópico do João Paulo, que ele foi o melhor jogador da partida, porque finalizaram com muita facilidade, não foram incomodados. Só melhora isso um pouco quando entra o Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes é um jogador que eu tenho a impressão que chega mais junto, né? Ele diminui esse espaço do jogador adversário, ele faz essa marcação um pouco mais próxima. Então, com a entrada do Rodrigo Fernandes na segunda etapa, o Santos melhorou um pouquinho nesse quesito. William Maranhão, Sandri não ajudaram, né? Deixaram, inclusive, vários espaços para o time do Curitiba trocar a bola, finalizar, sem serem incomodados. Outra coisa, questão de um time mais pesado, principalmente o meio-campo. E levando também em conta a estratégia do Santos de jogar no contra-ataque. Quando a gente fala, o time vai jogar como visitante, vai jogar no contra-ataque. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Imagina o quê? Jogar em velocidade, ter uma transição rápida. Contra-ataque é isso, é você surpreender o time adversário. O time adversário que está desarrumado, principalmente defensivamente, você vai, né, com toques rápidos e faz o gol. Ou tenta fazer o gol. O Santos com meio campo pesado não consegue fazer isso. E meio campo pesado, dou exemplos, tá? Sandri Maranhão e Ricardo Goulart é um meio campo pesado, que foi o meio titular, né, desse jogo contra o Curitiba na Copa do Brasil. Mas outro tipo de meio campo que é pesado, Rodrigo Fernandes, Maranhão e Ricardo Goulart, também é uma outra variação de um time mais pesado. Então você tem que ter um jogador mais rápido para que você consiga fazer esse elo. Volto a ser repetitivo e falar na questão do Sandri. Tecnicamente, eu acho que o Sandri pode ajudar muito o time do Santos. Ele fisicamente bem vai com certeza ser titular, mas não é o caso agora. O Sandri ficou um bom tempo longe dos gramados,
porque ele estava buscando a melhor forma física, ele teve lesão, ele teve Covid, houve uma recuperação complicada, ficou um bom tempo sem jogar, sem entrar, e quando eu falo sem entrar, é sem entrar 10, 5 minutos que seja, e do nada a gente piscou Sandri titular, ao lado do Maranhão, que não tem intensidade, ao lado do Ricardo Goulart, que é um jogador que recebe a bola e não consegue ser intenso, não consegue dar infiltrações, não consegue promover a correria dos nossos jogadores de mais velocidade. Ele não consegue dar uma bola e falar pro Ângelo, ó, vai lá, corre, pega. Ou fala pro lateral. Não dá. Ricardo Goulart é um jogador que é muito limitado nessa questão de armação. A culpa é do Ricardo Goulart? Não, a culpa é de quem coloca o Ricardo Goulart nessa posição. Ele não é jogador para jogar na armação. As melhores oportunidades do Santos, inclusive, saíram da cabeça do Ricardo Goulart, né? O Santos não teve nenhuma finalização diretamente no gol, mas as bolas que passaram mais próxima foram as bolas do Ricardo Goulart, as cabeçadas, né? Uma no primeiro tempo e outra na segunda etapa. Só. Por quê? Porque ele estava, né, posicionado de uma forma onde ele consegue render, que é jogando mais à frente. Eu não sou contra a escalação do Ricardo Goulart, apenas acredito que ele tem que ser escalado aonde ele rende mais, que não é o meio-campo. Outro ponto, outro erro. O técnico do Santos, Fabian Bustos, ele já acertou em relação à substituição e sempre dou o mesmo exemplo, que foi o jogo contra a Universidade Católica do Equador, onde o Santos estava perdendo, ele mexeu ali, fez as substituições e o Santos conseguiu virar. Colocou um time mais leve, colocou um time até mais criativo, conseguiu virar. Agora, contra o Curitiba, 20 minutos do segundo tempo e nenhuma substituição. Aí ele pensou em colocou o Léo Batistão, né, que foi uma das primeiras substituições. Mas o Santos foi amassado pelo Curitiba. Já tinha que ter começado o segundo tempo com alguma substituição. São 3 paradas, né? São 5 substituições, mais 3 paradas que você pode fazer ao longo do jogo. Mas intervalo acaba não contando. Então, qual que foi a justificativa? Depois da conversa no vestiário, ali no intervalo, o time vai voltar voando. Não voltou. Não voltou. E as substituições também equivocadas. Substituições com jogadores que... O que fizeram quando entraram? O Curitiba, no segundo tempo, deu a bola para o Santos. Eles perceberam, deixa o Santos aí com a bola que não vai sair nada. O Santos teve mais posse de bola, né? A gente trouxe esses dados aqui depois do jogo. O Santos teve mais posse de bola, 56%, se não me falha a memória. Mas uma posse de bola mentirosa, né? Até lembrando o tempo de Fernando Diniz, onde o Santos, a maioria dos jogos tinha mais posse de bola, que não é o caso com o Bustos, né? Geralmente o Santos tem menos, mas nesse caso contra o Curitiba o Santos teve mais posse de bola, só que não finalizou. Nenhuma finalização foi em direção ao gol do Curitiba. Vocês têm noção o que é isso? A melhor oportunidade do Santos foi as 2 cabeçadas do Ricardo Goulart. Ponto. Ponto. E o futebol é o quê? É bola na rede. Se você não finaliza, você não vai fazer gol. Não tem mistério, né? Não tem mistério. E um time sem finalização é um time também que não tem criação. Então precisa encontrar uma forma de você jogar com esse meio-campo. Vai ser o Johan Júlio, o cara que vai ser o meia do Santos? Vai ser o Pirani? Vai ser o Zanocelo? Vai ser o Batistão? Vai ser o Ricardo Goulart? Vai ser a Nájila? Vai ser você que está me assistindo? Não sei. Só sei que a janela de transferência está encerrada. Se o Santos quiser contratar alguém, é jogador sem contrato. Ou tem que buscar alguma alternativa no elenco. Do jeito que tá, não dá para ficar. E volto a dizer o que eu falei em outros vídeos. Acho o time do Santos, em comparação ao segundo semestre do ano passado, um time que está mais encorpado, que tem até mais possibilidades em algumas posições. Porém, não adianta nada se essas opções ficarem no banco de reservas e não entrarem. Do banco ninguém faz milagre, né? Do banco ninguém faz milagre. E essa questão de rodar o elenco, entendo que vai ser necessário. O Santos, não só o Santos, né, mas os clubes brasileiros, eles possuem um calendário
que é ingrato. Você tem um jogo atrás do outro, um jogo em outro estado, um jogo em outro país, só que você tem que ter planejamento. Não dá para você colocar um jogador que há tempos não entrava em campo para ser titular ao lado de um meio-campo que também não tem intensidade. Não dá para você demorar para fazer substituição. E quando faz substituição, não muda nada. Então tem que ter um melhor planejamento. Né? Entendo que o Santos tem que aproveitar esse começo de campeonato brasileiro. Estou nem falando de Copa do Brasil e Sul-Americana. Que sinceramente o que me preocupa é o campeonato brasileiro. Para conseguir uma gordurinha, para que lá no final do ano a gente não passe dificuldades. Mas os mesmos erros também não podem continuar acontecendo. Se eu esqueci de algum erro, me perdoem, coloca aqui nos comentários e fique à vontade também para concordar, para discordar de mim. Fiquem à vontade, vocês sabem que eu não sou a dona da razão, mas eu quero saber a sua opinião para a gente trocar ideia, tá bom? Deixa o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, estamos chegando a 37 mil inscritos. E aquele recadinho, né? Baixe o aplicativo da OneFootball através do nosso QR Code ou o link que está na descrição para você não perder nada de Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês e até o próximo.